Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós te pedimos, Pai, faça justiça a toda injustiça, para que todo o mal feito contra nós, de forma direta ou indireta, seja visitado pelo juiz de toda a terra. Oramos, ó Deus, e cremos que o Senhor é Deus poderoso. Desfaça, Pai, a maldade, a mentira, a inveja, a calúnia, o malfazejo e todo tipo de contrariedade e de resistência espiritual. Oramos também, Pai, liberando a palavra de Deuteronômio capítulo 1, verso 11. E no nome de Jesus profetizamos 1000 vezes mais bênçãos na vida de cada um dos teus filhos, 1000 vezes mais alegria, 1000 vezes mais paz, 1000 vezes mais prosperidade, 1000 vezes mais portas abertas, 1000 vezes mais favor em todas as áreas da vida deste homem e desta mulher. Meu Deus, estamos aqui. Hoje é o 4º dia do nosso propósito. Estamos crendo, estamos nos movendo em fé, estamos, Senhor, totalmente entregues à Tua vontade, porque a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade é boa, é agradável. Nos entregamos a Ti, pedimos a bênção, Senhor, sobre nossa família. Abençoe, Senhor, nosso cônjuge, abençoe nossos filhos e coloque a Tua mão sobre a nossa casa. Oramos também para que o Senhor abra os céus de favor sobre nós e que o dia de hoje seja um dia bom. Seja um dia de bênção, seja um dia de portas abertas, seja um dia de muitos milagres, seja um dia de provisões financeiras, seja um dia de boas notícias. Oramos em nome de Jesus e também oramos pelo Brasil, Pai, para que o Senhor traga paz, prosperidade e justiça. Em nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Espírito Santo, e te pedimos, doce e amado Espírito Santo, que o Senhor conduza nossas vidas, que o Senhor guie nossas decisões e nos ajude em todas as coisas. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos começando mais um dia na doce presença do Espírito Santo. Escreva aqui nos comentários. Declaramos 1000 vezes mais sobre a nossa vida e família em nome de Jesus. Essa é a palavra profética. Você está entrando nas orações e pegando essa palavra profética sobre a tua vida no nome de Jesus. E eu quero pedir a cada pessoa que entrar aqui nessa oração, que compartilhe com alguém, que mande essa oração para um amigo, para um parente, para 8 pessoas e que Deus te abençoe. A tua generosidade é uma semente. E essa semente, quando ela é plantada na vida de pessoas, as colheitas virão na sua vida. Em nome de Jesus, você vai se encontrar com as suas colheitas. Amém? Eu quero dar um testemunho da Rose. E ela escreveu assim: a paz de Deus. Eu venho testemunhar as graças que recebi através de suas orações. Em 2019, eu fui diagnosticada com câncer de mama e passei pelos tratamentos médicos, mas fui curada. Ele me curou do câncer, da fibromialgia e das dores de cabeça, da depressão e da ansiedade, problemas que surgiram após a doença. Minha vida conjugal e familiar havia se transformado num caos, mas Deus foi restaurando tudo. Hoje agradeço ao Senhor e também a você, por você ter sido usado na minha casa, por ter sido um restaurador. Louvo a Deus por sua vida, pelos milagres que tenho vivenciado. Hoje meu esposo não perde uma oração sua. Que Deus abençoe grandemente a ti e a toda a tua família. Que Deus abençoe, Rose, você, seu marido, sua casa. Glória a Jesus. Ele é um Deus que cura. Para Ele não há impossíveis. E nós glorificamos o nome dEle,
porque sabemos que nada é impossível. E se tem pessoas que entraram aqui nessa oração também com situações impossíveis diante de Deus, você chegou no lugar certo. Não sai daí. Deus vai operar na sua vida, assim como opera na minha vida, assim como operou na vida da Rose e da casa dela. Amém? Deus é Deus de milagres. Eu tenho um livro escrito no meu coração, só de testemunhos impossíveis que Deus fez na minha vida e na minha casa. Deus é fiel. Não limite o poder de Deus. Ele pode tudo. Ele pode tudo. Ele pode mover céus e terra. Creia no Senhor. Amém? A palavra que eu tenho hoje é: jamais rejeite a sabedoria. Diga assim comigo: jamais irei rejeitar a sabedoria do Senhor. Nunca faça isso. Esse é um pecado. É uma das piores falhas que um ser humano pode ter. Em Atos capítulo 27, verso 11, a Bíblia diz assim: mas o centurião creu mais no piloto e no capitão do que naquilo que Paulo disse. O apóstolo Paulo estava sendo preso, estava sendo levado para um julgamento. E a Bíblia nos diz que Deus deu uma revelação, e eu creio em revelação. Deus deu uma revelação para Paulo de que a viagem não seria uma viagem fácil e que teria problemas no percurso. Como que nós reagimos quando Deus nos revela a sua sabedoria e nos revela o amanhã? Com descrença? Com indiferença? Ou colocamos fé nas palavras de Deus e nos movemos com prudência e em oração? Porque isso deveria ser o mínimo de todos nós. Quando Deus nos avisa de algo, não é para causar medo no nosso coração, não é para nos desesperarmos, mas sim para orarmos e para termos prudência. E se Deus deu um aviso sobre algo que não deve ser feito, por que você vai arriscar? Por que você vai dar um passo que pode ser mortal para você e para aqueles que estão com você? Tem coisas que não é coragem, é burrice. E nós temos que ter esse discernimento, que quando Deus fala, nós temos que respeitar. A voz de Deus é poderosa. A voz de Deus é poderosa. Não ignore, a voz de Deus é a sabedoria pura. É a melhor direção. É a direção sem erros, sem falhas. Por isso, o apóstolo Paulo deu o aviso, mas não foi ouvido. Quantas vezes eu aconselhei pessoas e disse assim: esse relacionamento é um jugo desigual. Se você começar esse relacionamento, você vai ter problemas lá na frente. Olha os sinais. Deus está mostrando para você. É assim agora no namoro. No casamento vai ser pior. Porque tudo amplifica no casamento. O amor amplifica, as falhas amplificam. Os pensamentos errados também, tudo amplifica no casamento. Então, eu sempre dei aquela passagem do jugo desigual. Se não me engano, é 2 Coríntios 6,14. Quantas vezes eu tentei explicar pacientemente os riscos que as pessoas corriam de se associar com um jugo desigual. Mas alguns davam ouvidos, outros não davam ouvidos. E depois lá na frente, poxa, tá tudo dando errado. E agora, meu Deus? Bem, Deus avisou você. Deus avisou de como as coisas seriam. A palavra de Deus nunca falha. Nunca rejeite a sabedoria divina. Rejeitar a sabedoria divina é entrar num caminho de derrota. Então, muitos rejeitam a palavra de Deus. Riem, alguns zombam, escarnecem. Mas ela nunca falhou. O apóstolo Paulo havia alertado esse centurião sobre os perigos de continuar a viagem. Mas o capitão e o centurião
Acreditaram mais nos especialistas e decidiram zarpar. Em Atos capítulo 27, verso 14, a Bíblia diz: logo depois, um vento violento atingiu o navio. Tempestades, angústias e, por fim, o naufrágio se seguiram. Tudo porque não se deu crédito ao que Deus falou. Tem coisas que as pessoas podem não entender de decisões que eu tomo na vida, mas eu sei obedecer a Deus. E sou capaz de mudar o que tiver que mudar, fazer o que tiver que fazer, abrir mão do que tiver que abrir mão, só para obedecer a palavra e a direção de Deus na minha vida. Em Provérbios 14, 12, a Bíblia diz: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Não arrisque a sua vida. Dê crédito à palavra de Deus, dê crédito a um sonho profético, a uma direção que o Espírito Santo deu, a algo que Deus colocou no teu coração. Quando as pessoas vêm falar para mim que Deus falou com elas, o que eu acho? Bem, o que eu vou dizer? Se Deus já falou, eu vou acrescentar o quê? Se Deus falou, está falado. Se a pessoa realmente acha que ouviu a Deus, e se aquele desejo está alinhado com a palavra de Deus, então obedeça. Renda-se a Deus. O que não pode é você ouvir uma voz que está discordando da palavra, que está discordando das instruções da palavra de Deus. Daí não. É por isso que você tem que conhecer a voz de Deus. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ver o que está escrito na Bíblia, o que Deus pede, o que Deus não pede, o que é de Deus e o que não é de Deus. Você tem que afinar os seus ouvidos para ouvir a Deus. Você tem que se tornar um especialista de vozes. O que é a voz do Senhor, o que é a voz do meu coração, o que é a voz dos homens e o que é a voz do inimigo. Se Deus já te falou, pare de se sentar em mesas erradas, para não contaminar o teu destino. Deus já falou com você, mas você continua sentando em mesas erradas. A Bíblia diz no Salmos 1, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Tem mesas que é errada e você está lá fazendo negócio. Tem mesa que é errada e você está lá rindo, bebendo junto com eles, vivendo uma vida, sabe, à la vontade. Será que Deus não falou já com você que tem mesas que Ele não quer mais você? Tem gente que já tirou tudo de você e você continua nessa mesa. Tem gente que já fez você cair em cada buraco, fez você errar de caminho várias vezes e você continua nessa mesa. Você continua ouvindo essas pessoas que tiraram tudo de você, que destruíram a tua vida. Você precisa dar ouvidos ao Espírito Santo. Levantar de mesas erradas. Você sabe, tem gente que puxa a gente para baixo, que não move 1 milímetro para ajudar. E você tem prazer. Você está debaixo de um encantamento nessa mesa. Você está debaixo de um encantamento quando não larga uma amizade que Deus já mostrou para você. Ei, vai levar você para o caos, para a destruição. Eu não quero entrar numa embarcação aonde não deem crédito à palavra de Deus. Eu não quero entrar numa embarcação aonde não se teme a voz de Deus. Sucesso que destrói a sua paz não é sucesso. Se para vencer você precisa perder a si mesmo, você já está perdido. Nenhum sucesso justifica a perda
da sua casa, a perda dos seus princípios. Se é errado, é errado. Se é certo, é certo. E nós não podemos passar por cima daquilo que nós acreditamos que é o certo. Não faço negócio nenhum mais na vida que tire a minha paz. Não aceito nada que tira a minha paz. Há poucos dias atrás, recebi um convite. E um dia antes, eu havia tido um sonho profético. Ainda que a porta era maravilhosa, ainda que a oportunidade era incrível, Deus me avisou em sonho para que eu não aceitasse. Eu temo a Deus, eu temo a voz de Deus. E mesmo contra a minha vontade, eu já entendi que a vontade de Deus é perfeita. E Deus vê o que está por trás da porta, eu não. Deus vê, eu estou sempre dizendo isso. Deus vê o que está por trás da porta, eu não vejo, mas Ele vê. Então eu confio nele. Guarda essa palavra no teu coração. Não rejeite a sabedoria, jamais na sua vida. Amém? Eu deixo essa instrução ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e também quero lhe convidar nesse domingo. Nós vamos ter 2 cultos e o começo de uma campanha aqui em São Paulo. Eu estarei ministrando, minha esposa também. Eu vou ministrar às 9 da manhã e a minha esposa às 18h30. O endereço da igreja aqui que nós vamos ministrar é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E no final da reunião, nós vamos orar pelos doentes. Nós vamos ungir os doentes por uma direção de Deus e vamos orar por eles, amém? Por todos os doentes, vamos ungí-los e orar por eles e cremos no milagre, cremos no sobrenatural. Você é nosso convidado de estar conosco. Nós vamos ter uma campanha sobre os 7 mergulhos de Naamã, porque aqueles mergulhos representaram obediência, eles representaram muitas coisas. Nós vamos falar, cada domingo, nós vamos falar de uma coisa. Nesse domingo eu vou falar sobre a graça para mudanças. Amém? A graça para mudanças. Aonde está a graça? Nós vamos falar sobre isso. Amém? Você é nosso convidado. E também quero falar rapidamente dos meus livros, Café com Jesus. Esse livro está nos deixando tão felizes, porque tem tantas pessoas lendo, tem tantas pessoas sendo abençoadas. E um detalhe, tem pessoas que não são evangélicas, que estão lendo esse livro. Tem católicos que estão lendo esse livro. É maravilhoso o que Deus está fazendo. Deus está trazendo, sabe, muito testemunho bonito desses livros. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o meu lançamento, Café com Jesus 2. Tá? É um devocional, só que ele é atemporal. Como assim atemporal? Você pode ler 2, 3 por dia, porque não tem uma data específica e você pode fazer todos os dias. São 365 devocionais, um para cada dia do ano. E se você quiser ler 2, 3, 4, você pode também, porque eles são atemporais, certo? Então, vão te abençoar, vão abençoar a tua vida, a tua casa. E você pode adquirir no nosso site www.vinicius7.com.br. E mais, se você ainda não é aluno da nossa escola, a Academia Quino Global, eu convido você a se tornar aluno e caminhar no profético junto conosco. Amém? Ali você vai encontrar muito conteúdo profético. Essa semana estamos com conteúdo especial que a minha esposa está ministrando. Tanto essa semana quanto semana que vem, ela que vai estar ministrando na academia. E você não pode perder. Inclusive hoje tem aula na academia. O link está lá no meu site, www.vinicius7.com.br. E se você quiser ser um parceiro doador e nos ajudar em nossos programas de televisão, nossos programas são mantidos por nós e pelos nossos parceiros. Eu também sou um parceiro da televisão, desde o início. E me alegro nisso. E se você quiser nos ajudar nessa empreitada,
desejar meu muito obrigado, que Deus te abençoe. Vá até meu site e veja como você pode também se tornar um parceiro doador. Estamos levando a palavra de Deus através da televisão. Não é fácil, é desafiador, mas Deus tem nos dado graça e estamos indo, mês a mês estamos indo. E Deus tem nos dado vitória. Amém? Salmos 91. Deixa eu declarar aqui, quero pedir que você compartilhe essa oração com 8 pessoas. Amém? Compartilha com 8 pessoas, manda para teus amigos, para tua família, para pessoas próximas de você, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra a uma pessoa de sobrenome Rockenbach, que Deus está visitando agora. Amém? E o Senhor está curando feridas. Não sei se são feridas físicas ou do coração, mas Deus está curando. Amém? Está restaurando e vai trazer mudanças na tua vida. O Senhor também me disse, fala um Fernando, tem um Fernando que está me ouvindo e o Senhor manda dizer para você, Fernando, o Senhor me mostra como se você estivesse numa recuperação, numa restauração em uma área da sua vida. Deus vai te dar a restauração total e completa. Confie no Senhor. Amém? Confie no Senhor. Deus está trabalhando. O Senhor também me deu uma palavra, uma pessoa chamada Júnior. Eu não sei se chamam de Júnior ou é Júnior só, mas Deus está visitando essa pessoa e Deus me mostra justiça de Deus, você caminhando também em vitórias, Deus trazendo milagres na tua vida, no nome de Jesus. E entrou alguém aqui nessa oração que o inimigo tem tentado trazer brigas, divisão e contenda no teu casamento. O diabo tem colocado tantas coisas e vocês tiveram uma conversa tão terrível essa semana. Não é a vontade de Deus que você se separe. Deus está entrando agora nessa casa e vai mudar a história. Vocês estão equivocados. O inimigo está tentando interromper algo lindo. E Deus está falando com você, mãe do Bernardo. Amém? O Senhor está desfazendo esse laço. Não é a vontade de Deus que você se separe. Está liberada essa palavra. Eu quero declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Jesus Cristo, Tu és um Deus de milagres. Nada é impossível para Ti. Nós cremos no Teu poder, Senhor, e queremos caminhar na Tua palavra, caminhar nas Tuas direções, doce e amado Espírito Santo. Meu Deus, nós nos rendemos a Ti e nos rendemos à sabedoria divina e Te pedimos, dá-nos sabedoria porque temos falta dela. Ajude-nos, Pai, que o nosso coração seja carregado de temor a Deus, que venhamos respeitar a palavra de Deus, respeitar as direções do Espírito e respeitar a palavra profética. Senhor, em nome de Jesus, que o dia de hoje seja um dia conduzido pelo Senhor, que o Senhor nos ajude em todas as nossas decisões, torna nosso dia leve. Queremos a unção do Espírito Santo,
Declaramos a nossa dependência total e completa de Ti. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, pelas nossas falhas, e declaramos: Jesus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa casa. Jesus, 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 nome sobre todo nome, invocamos o nome dele agora, e eu quero profetizar sobre a vida de cada pessoa 1000 vezes mais. Eu profetizo 1000 vezes mais de bênçãos, de paz, de prosperidade, de céus abertos, de favor, de graça sobre a tua vida, em o nome de Jesus Cristo. E que caia por terra todo laço de Satanás, que caia por terra tudo aquilo que tem se levantado contra ti, que tem se levantado contra a tua família. Eu declaro em nome de Jesus: nenhum mal prosperará. Seja livre, que a mão do Senhor seja sobre ti, que o Senhor te dê livramento e que o Senhor te conduza em paz, em segurança, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para esse homem, dá vitória para essa mulher. Coloca a tua mão agora, Pai, sobre esta casa, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça. Eu oro em nome de Jesus Cristo.